Olá, caro seguidor do Saber Enem, tudo jóia? Danilo Nogueira aqui e hoje nós vamos falar sobre isomeria. Você sabe o que é isomeria? Se você não sabe, fica comigo aqui neste vídeo que eu vou te explicar tudo direitinho. Bom, isomeria. Então, para começar, nesse vídeo a gente vai ver o que é isomeria e vamos ver também os tipos de isomeria. Então, para começar, vamos ver o que é isomeria. Isomeria é um fenômeno existente quando compostos orgânicos possuem mesma fórmula molecular, diferentes fórmulas estruturais e propriedades diferentes. Aí depois dessa explicação, você vira para mim, Danilo, como assim? Não estou entendendo nada. Então vamos lá, tentar explicar aí melhor. Olha só, observe essas duas fórmulas moleculares aqui, C2H6O. Se eu chegasse para você e perguntasse, essas duas moléculas aqui, elas correspondem à mesma substância química, é a fórmula molecular da mesma substância química, você provavelmente iria dizer que sim. Mas o fato é que elas não são da mesma fórmula química, elas são da mesma substância química, elas são a mesma fórmula molecular, mas de substâncias químicas diferentes. Então perceba aqui, ó, que essa primeira aqui é do éter dimetílico. O éter dimetílico é esse aqui, ó, também chamado de metoximetano, certo? Onde a gente tem um H3C ligado ao oxigênio, ligado ao outro CH3, certo? Então isso aqui é uma estrutura chamada de éter, é uma função orgânica chamada de éter. Já esse C2H6O aqui é um etanol ou um álcool, formado por dois carbonos e com um hidroxilo ligado a um carbono saturado aqui, ó. Então, essa aqui é a fórmula estrutural do etanol. Então perceba que, apesar dessas duas substâncias, elas terem a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Dois carbonos, 6 hidrogênio e um oxigênio, elas são moléculas diferentes, substâncias químicas diferentes. E essa estrutura aqui química dela, a fórmula estrutural diferente delas, geram propriedades químicas e físicas também diferentes. Então, ó, basta você olhar aqui no ponto de ebulição. O ponto de ebulição do éter dimetílico é menos 24,9 graus Celsius, enquanto que o ponto de ebulição aqui do etanol é de 78,3 graus Celsius. A densidade do éter dimetílico é 0,661 gramas por centímetro cúbico, enquanto a densidade do etanol é 0,789 gramas por centímetro cúbico. Então perceba que as propriedades físicas deles são totalmente diferentes, o que mostra que eles são substâncias diferentes. Ok? Então, ó, isomeria, mesma fórmula molecular, só que com fórmulas estruturais diferentes e propriedades físicas e químicas também diferentes, ok? Vamos dar prosseguimento. Então, ó, quais são os tipos de isomeria que a gente tem? A gente tem dois tipos de isomeria. A isomeria espacial, também chamada de estereoisômero, e a isomeria plana. Neste vídeo aqui a gente vai falar sobre isomeria plana, ok? Então vamos lá. Dentro da isomeria plana, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 tipos de isomeria. A gente tem a isomeria de posição, a isomeria de cadeia, a isomeria de função, a isomeria de compensação ou metameria e a gente também a tautomeria. Vamos falar um pouco de cada uma delas. A isomeria de posição. A isomeria de posição ela pode acontecer de três formas. Quando você tem a mesma fórmula molecular, mas diferentes posições da estrutura. Grupo funcional, certo? Por exemplo, aqui a gente tem o 1-propanol e o 2-propanol, são duas moléculas, duas substâncias com a mesma fórmula molecular. Se você contar aí o número de carbonos, de hidrogênio e oxigênio, você vai ver que é exatamente igual. A única diferença entre elas é que em uma a hidroxila, ou seja, o OH está ligado no primeiro carbono da cadeia carbônica, e no outro está ligado no segundo carbono. Ou seja, a posição do grupo funcional alterou. Já uma outra situação de isomeria de posição
é a posição do radical. Então, por exemplo, esse 2-metilpentano e esse 3-metilpentano são duas substâncias com a mesma fórmula molecular, certo? E como é que você identifica essas que é a mesma fórmula molecular? Basta contar o número de carbonos e de hidrogênio na molécula. Então, conte aí para você ver que são exatamente iguais. E a única diferença entre eles é na posição desse radical aqui metil. Enquanto nesse primeiro o radical metil está ligado no segundo carbono da cadeia carbônica principal, esse 3-metilpentano está ligado no terceiro carbono, 1, 2, 3, no terceiro carbono da cadeia carbônica. Uma outra situação é a de isomeria de posição, é relativa à posição da insaturação. Então, ó, vamos ver como exemplo aqui. Ó. Tem como exemplo, pode ser uma posição de ligação dupla, como é o caso do but1-eno e do but2-eno, onde nesse primeiro but1-eno a ligação dupla está exatamente no primeiro carbono, entre o primeiro e o segundo carbono, e nessa outra situação, o but2-eno, a dupla ligação, a insaturação está exatamente entre o segundo e o terceiro carbono, certo? Outro exemplo é da isomeria de posição da ligação tripla. Nesse caso aqui, um pentino, a tripla ligação, ele está no carbono primeiro, no primeiro carbono, enquanto o 2-pentino ele está no segundo carbono, ok? Um outro tipo de isomeria é a isomeria de cadeia. A isomeria de cadeia ela se diferencia pelo tipo de cadeia existente na molécula. Então, por exemplo, ela pode ser a diferença entre cadeia normal e cadeia ramificada, ou cadeia aberta e cadeia fechada, certo? Então, por exemplo, uma cadeia normal e ramificada é o butano e o metilpropano. Se você fizer os cálculos, né, da quantidade de carbono e hidrogênio aqui nessas duas moléculas, você vai ver que são exatamente iguais, ou seja, elas têm a mesma forma molecular, mas elas são compostos diferentes. Um é o butano e outro é o metilpropano, e a diferença entre eles é exatamente na cadeia. Enquanto um é a cadeia normal, o outro é a cadeia ramificada, certo? Aqui a ramificação, o radical metil. Já nesse caso aqui do pente-1-eno, entre o pente-1-eno e o ciclopentano, a gente tem uma situação em que a gente tem uma isomeria de cadeia, porque eles têm a mesma fórmula molecular, se você fizer os cálculos, e só que a cadeia é diferente. Enquanto esse aqui é uma cadeia aberta, esse aqui é uma cadeia fechada. Se você contar aí a quantidade de carbonos e hidrogênios, vai ver que exatamente eles têm os mesmos números de átomos de carbono e hidrogênio. Vamos lá, dar prosseguimento. A próxima isomeria é a isomeria de função. A isomeria de função acontece quando muda o grupo funcional. Então, a diferença entre as moléculas se dá exatamente pelo grupo funcional delas. É o caso aqui do metano e do etanol, certo? O álcool. Então, ambos têm a forma molecular C2H6O, só que a diferença é que esse primeiro aqui a gente tem um H3C ligado ao CH3, que é um éter, certo? E aqui a gente tem um H3C ligado ao CH2 e um OH, ou seja, um álcool. Então perceba que são grupos funcionais diferentes, né? No caso são grupos funcionais diferentes. Um é éter e o outro é um álcool. Mesma coisa acontece aqui com C3H6O, o propanal e o propanona. Então, enquanto esse primeiro aqui é um aldeído, e aqui está o grupo funcional dele, a função orgânica dele, a aldoxila, aqui está a cetona, certo? Esse grupo funcional aqui é característico da função orgânica acetona. Nesse outro caso aqui, C2H4O2, a gente tem um ácido carboxílico, né? O ácido etanóico e o metanoato de metila, que é um éster. Então, se a gente calcular, a gente vai ver que o número de carbonos aqui e de oxigênio e hidrogênio são exatamente iguais, ou seja, uma molécula do tipo C2H4O2. Então, todas essas situações aqui, esses pares, a gente tem formas moleculares iguais, só que estruturas, grupos funcionais diferentes, certo? São de grupos funcionais diferentes, beleza? Então, vamos lá para um outro caso de isomeria plana. Outro caso de isomeria plana é a isomeria de compensação ou metameria.
Aqui a gente pode utilizar uma analogia, né, uma mnemônica, de tipo assim, metameria, lembrar de metendo-se no meio. Metameria, metendo-se no meio. Por que metendo-se no meio? Porque a metameria é a isomeria em que o átomo que se mete no meio da cadeia carbônica, é o que a gente chama de heteroátomo, é que muda de posição. Então perceba aqui, ó, que a gente tem uma cadeia carbônica aqui e que a gente tem um oxigênio aqui atrapalhando essa cadeia carbônica, é o que a gente chama de heteroátomo. E perceba que a diferença entre essa molécula e essa molécula aqui está exatamente na posição desse heteroátomo. Ele deslocou, ele saiu daqui e foi mais para a direita, ó, percebe? E aí formou uma substância diferente, apesar de ter a mesma fórmula molecular. Então, para descobrir que é um isômero, é só você fazer o quê? Calcular os números de carbono, de hidrogênio e oxigênio, você vai ver que dá a mesma forma molecular, só que cadeias diferentes, né? Um é metóxipropano e o outro é etoxetano. Posições do heteroátomo diferentes, ok? Vamos lá para a próxima. A próxima isomeria plana, ela fala de tautomeria. A tautomeria é uma isomeria em que há um equilíbrio dinâmico entre duas estruturas. Geralmente a gente tem entre um aldeído, é o exemplo aqui desse etanol, com um enol, que é esse exemplo do etenol. Então esse equilíbrio dinâmico quer dizer que coexistem essas duas estruturas moleculares, certo? Que no caso aqui, esse aqui é a tautomeria aldoenólica. Por quê? Porque é um aldeído e um enol, mas existe também a cetoenólica, que é entre um cetona e um enol, ok? Então, ó, o que a gente tem aqui, então, da isomeria plana, só revisando, a gente tem a isomeria de posição, a isomeria de cadeia e a isomeria de função. Tem também a isomeria de compensação, metameria e a tautomeria. Então são 5, ok? Além da isomeria plana, temos também a isomeria espacial, que a gente vai ver no próximo vídeo, ok? Então, grande abraço, nos vemos no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu comentário no final deste vídeo. Se cadastre também no nosso canal do YouTube para receber outras novidades, outros conteúdos da parte de química, ok? Então, grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.